Oi, gente querida. Hoje eu vou dar continuidade no estudo de Abraão e hoje é a segunda parte. Bom, no nosso último estudo, Abraão havia descido para o Negueve, para o deserto do Negueve. E quando ele chega lá, ele fica um pouco chocado e até desapontado, porque o Negueve, como a palavra no hebraico já diz, significa deserto ou lugar árido, lugar seco. E ele fica preocupado, porque ele tinha seu rebanho, não havia muita água, não havia muita vegetação. E quando veio uma forte seca sobre a região, Abraão teve a sua primeira tentação, a sua primeira prova. Por quê? Porque se Deus já tinha se manifestado a ele, se Deus já tinha prometido que era um Deus poderoso, queria abençoá-lo, fazer dele um homem cheio de dinheiro, de riquezas, um nome forte, e ainda ia multiplicar a sua descendência, qual era a atitude natural de uma pessoa que cresce? Perguntar a Deus: Senhor, é aqui mesmo que você quer que eu fique? Mas ele não fez isso não. Ele fez o que a maioria das pessoas fazem quando vivem um momento de prova. Ele fez aquilo que o natural, o conhecimento natural, os recursos naturais lhe forneciam. Ele sabia que no Egito não havia problema de água, porque o Nilo é um rio que, quando tem a cheia, ele molha as margens e, portanto, no Egito sempre houve abundância e fartura. Bom, a partir desse momento, Abraão pega a sua trouxa, pega a sua mulher, o seu sobrinho, aquilo que ele tem, né? Porque eles eram nômades, levaram tudo, gado, tudo, levantaram acampamento e foram para o Egito. E quando ele vai chegando no Egito, os oficiais do faraó observaram aquele grupo de pessoas chegando, uma caravana, e observaram algo muito interessante: a beleza de Sarai, a mulher de Abraão. Ela era tão linda que imediatamente aqueles homens chegaram e perguntaram a respeito dela, porque era comum naquele tempo que o faraó tivesse todas as belas mulheres da região no seu harém. Abraão então fez algo muito feio. Ele contou uma mentira, na verdade uma meia-verdade. Ele falou que Sarai era sua irmã. Eu digo que é uma meia-verdade porque Sarai era irmã de Abraão por parte de pai, mas com uma mãe diferente. Agora, por que Abraão fez isso? Ele fez isso por um costume da época. Na época, quando um poderoso conquistava um lugar, ele matava os maridos e ficava com as mulheres. Mas aos irmãos, eles não matavam, porque os irmãos eram os responsáveis legais por suas irmãs. Então, ao invés de matar Abraão, o faraó, quando ficou sabendo que ele era irmão de uma mulher tão linda, que ele desejou se casar e torná-la uma das suas esposas, ele, além de não matar Abraão, começou a dar um monte de dinheiro para ele, riquezas, e prata, e ouro. E Abraão passou a viver lá no palácio do faraó, na boa, meu querido. Enquanto Sarai foi separada, ficando numa parte do harém, até que se cumprisse o tempo para que o casamento acontecesse. Mas que tempo é esse? É simples. Naquele tempo, um faraó, um poderoso, jamais ia se casar com uma mulher imediatamente. E se ela tivesse grávida de algum outro homem? Então, eles davam um tempo de 4 a 6 meses para ter certeza de que ela não estava grávida de ninguém. E uma vez tendo a convicção de que ela não estava grávida, aí o casamento podia acontecer. E foi isso que aconteceu. Durante o período probatório em que Sarai estava lá esperando para poder casar com o faraó, Abraão recebendo todos os benefícios de seu irmão, o tutor legal, né, de Sarai. Riqueza, dinheiro, comida boa, de tudo. Mas quando foi chegando a hora, não foi Abraão que protegeu Sarai, foi o próprio Senhor. Sabe o que Deus fez, meu querido? Deus simplesmente colocou enfermidades e tumores sobre as pessoas que estavam lá no palácio do faraó. E como naquela época eles tinham a consciência de que qualquer problema assim, que saísse do normal
era os deuses se manifestando, o faraó pensou: nós cometemos algum pecado aqui, nós cometemos algum erro aqui. E indo perguntar para todo mundo o que aconteceu, Abraão acabou revelando que Sarai não era sua irmã, era na verdade sua esposa. O faraó ficou muito bravo, mas temendo o Deus poderoso de Abraão. É importante que você saiba também que naquela época eles não eram monoteístas, então o faraó não tinha problema algum de acreditar que o Deus que Abraão cria era um Deus verdadeiro. Agora, além de ser um Deus verdadeiro, ele achou que era um Deus muito poderoso, a ponto de infligir sobre o seu povo aquelas enfermidades. Então algo sobrenatural aconteceu. Ele decide que não vai ficar com Sarai, diz para Abraão: você pode ir embora, você pode levar tudo que você tem, todas as suas coisas, e ainda Abraão voltou com todos os presentes que ele recebeu de Faraó. Meu Deus do céu! Esse Deus que nós adoramos é um Deus extraordinário, amém, irmãos? Mas eu queria fazer aqui alguns comentários importantes a respeito da atitude de Abraão. Na Bíblia, o Egito sempre é simbolizado como um mundo. Faraó muitas vezes representa Satanás, aquele que impede o povo de fazer a vontade de Deus, aquele que escraviza e daí por diante. Então, Abraão, ao ter descido para o Egito, ele agiu como um homem carnal, não como um homem espiritual. Ele optou pelos recursos que os seus olhos viam, por aquilo que ele já tinha ouvido falar, e não andou em fé, apesar dele ser visto como o pai da fé. Lá no livro de Isaías, capítulo 31, versículo 1, muitos anos mais tarde, o profeta diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel e nem buscam ao Senhor. Então, querido, eu quero dizer para vocês que toda vez que um homem de Deus ele sai da vontade de Deus e procura abrigo no Egito ou fora da vontade de Deus, quando ele sai do centro da vontade de Deus, vai ter consequências. Então, ainda que as consequências não tenham sido tão graves, poderiam ter sido. Ele teve que mentir, ele teve que viver a angústia de ter a sua mulher possuída por um outro homem. Certamente ele tinha lutas na alma a respeito disso. Com todo o dinheiro que ele recebia, ele devia ter lutas. A própria Sarai deve ter tido sentimentos muito confusos. Como é que ele pode fazer isso comigo? Mas por outro lado, se ela contasse e o rei matasse Abraão, ela perderia o seu provedor e perderia o seu marido. Sabe, gente? Então, eu quero dizer para vocês que mesmo um homem de Deus como Abraão tem as suas falhas. Então isso nos leva a entender que nós não podemos julgar ninguém. Se o próprio Deus entende que as pessoas crescem a partir de um processo, que o indivíduo não vai chegar à maturidade de um dia para o outro, e Deus espera, porque Deus sabe da história, do fim da história no começo, é muito importante que nós avaliemos a nossa própria vida e não fiquemos avaliando ao nosso irmão, ao nosso semelhante. Amém? Agora, o resgate de Deus é extraordinário. Deus não puniu Abraão, Deus mandou as enfermidades para que Faraó não concretizasse, não possuísse a Sarai, e ainda permite que Abraão volte para o lugar da bênção cheio de riqueza, gente. Olha que Gênesis 12, 17 a 19 diz: porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. Aquele rei politeísta reconheceu o poder do Deus de Abraão. Uma coisa que me encanta quando eu estudo a história de Abraão é ver como Deus é um Deus de misericórdia. Deus poderia ter mudado de ideia. Deus poderia ter pego esse erro de Abraão e dizer: escuta,
esse camarada errou, não é a pessoa certa. Eu vou escolher outro. Vou acabar com ele, vou puni-lo, vou dar o que ele merece e vou escolher outro. Mas não foi isso que Deus fez. Ao contrário disso, Deus aplacou a ira de Faraó, fez Faraó ser tomado de um espírito de temor, de maneira que ele libertasse Abrão e Sarai, e ainda saísse com toda a riqueza que ele tinha dado para eles, que era muita coisa, gente. É tão claro que a Bíblia fala, quando Abraão chega lá, que ele era um homem muito rico. Quer dizer, ele foi já com bênçãos e com dinheiro, mas voltou milionário. Com dinheiro e com a riqueza que ele adquiriu por um erro, por uma mentira. Que coisa tremenda. Tem 5 princípios que eu queria falar para vocês a respeito desta escolha de Abraão de ter deixado o Negueve e ter ido para o Egito. A primeira verdade que eu quero dizer é que todo mundo enfrenta os seus momentos de fome, ou, entre aspas, de tribulações. É o diagnóstico de um médico que não foi legal, é a morte de uma pessoa querida, é um divórcio, é um desemprego, uma falência, e essas experiências acabam muitas vezes nos levando a uma crise de fé. É uma prova que pode balançar a nossa fé. A segunda verdade que eu quero pontuar é que toda fuga contém uma mentira. Quando a gente faz qualquer coisa que esteja ao nosso alcance para evitar uma crise, via de regras, a gente tem que acabar omitindo a verdade ou escondendo, ou muitos até mentem por causa disso. Foi o caso de Abraão, é o caso de muita gente. A terceira verdade que eu quero tirar aqui dessa história é que todo Abraão luta com uma fraqueza. Ou seja, não existe ninguém neste mundo que não tenha fraquezas. Não existe ninguém nesse mundo que não vá ser tentado em alguma área e não vai escorregar na casca da banana. Você já fez isso, eu já fiz, todos nós já fizemos, e nós precisamos compreender que um erro não pode ser uma âncora que nos mantenha naquele lugar. Temos que confiar na graça de Deus, no perdão de Deus e caminhar, levantar e sair daquele lugar onde nós erramos, aquele lugar que não era o centro da vontade de Deus. Tá bom? Todas as decisões, cada escolha errada que a gente tem na vida, coloca uma Sarai em risco. Em outras palavras, Abraão errou, a sua esposa foi colocada em risco. Quando nós erramos, alguém vai ser colocado em risco por causa dos nossos erros. Então, se por um lado a graça de Deus é extraordinária, por outro lado a gente tem que pensar muito bem nas decisões que a gente vai tomar. Porque as nossas decisões erradas geram consequências para pessoas que nós amamos. E em quinto lugar, todo Abraão tem um Deus de misericórdia. Que coisa linda! Deus foi misericordioso com Abraão. E nós também temos um Deus misericordioso. Eu quero terminar essa palavra citando Thomas Carlyle, que é um historiador escocês, falando sobre a questão da prosperidade. Ele diz assim: a adversidade às vezes se impõe duramente sobre o homem, mas para cada homem que consegue enfrentar a prosperidade, existem 100 que enfrentarão a adversidade. O que ele está querendo dizer? Que a maioria das pessoas, diante da prova, ficam melhores, mas é a prosperidade que é mais perigosa. Porque para cada 100 homens que na luta se consagram a Deus, somente um se consagra na prosperidade. Então, meu querido, você tome muito cuidado quando Deus estiver prosperando. Mais para frente, no próximo estudo, nós vamos ver a história de Abraão e Ló e das escolhas que tiveram que fazer. Eles voltaram do Egito muito ricos e por causa dessa prosperidade, Abraão foi exaltado e Ló fez escolhas muito ruins. Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje e que esteja ansioso para a próxima, porque vai ser tremendo. Amo todos vocês, um beijo no seu coração.